Se você quiser entender como vai ser 2026, não é olhando especificação, não é lendo PDF, não é vendo gráfico de downforce, é olhando o que acabou de acontecer com a Audi. Porque a Audi nem mostrou o carro direito e mesmo assim a Fórmula 1 já conseguiu criar um caos. O primeiro carro de 2026 foi para a pista, em Barcelona, num check-down privado. E a primeira coisa que a internet entregou pra gente foi um vazamento falso, uma imagem gerada por IA, com gente jurando de pé junto que era real. E isso é o mais simbólico possível. 2026 ainda nem começou de verdade e já tem um monte de gente vendo coisa que não existe. E eu vou ser direto. Parte da culpa é da própria Fórmula 1. Eles criaram esse teatro de checkdowns privados para proteger as equipes novas, para evitar desgaste, para evitar manchete ruim, para não expor um projeto que está engatinhando. Mas isso abre uma porta que é pior do que fofoca. Abre a porta para mentira sofisticada. Porque quando você cria segredo, você cria fome. E quando você cria fome, você cria mercado. E hoje, o mercado é o engajamento. E engajamento não liga para a verdade. Engajamento liga para impacto. Então, alguém joga uma imagem falsa, cheia de upscale, com cara de vazamento e pronto, vira notícia antes de virar mentira. E o mais bizarro é que nesse caso, dava para perceber rápido. A traseira não fazia sentido. O desenho derretia em alguns pontos. Tinha detalhe que parecia escorrer para o chassi. Tinha elemento que não deveria estar ali. E ainda assim, por alguns minutos, um monte de gente caiu. Por quê? Porque a gente está desesperado para ver o primeiro frame do futuro. A gente está tão doido para 2026 que qualquer silhueta já vira religião. E esse é o alerta. Esse ano vai ser o ano em que você vai precisar duvidar do que você mesmo quer acreditar. Agora, o que aconteceu de verdade? A Audi colocou o carro na pista, naqueles 100 km que todas as equipes têm para os dias de filmagem. Chamou o dia de sucesso e deixou claro que o objetivo ali não era performance, era funcionamento. Era ligar tudo e ver se tudo conversa. E isso parece pouco, mas para um projeto de fábrica com motor próprio, isso é gigantesco. Porque motor novo não é mais uma peça. Motor novo é coração e o sistema nervoso ao mesmo tempo. É temperatura, é software, é integração, é vibração, é pressão, é energia, é tudo. E a história recente da Fórmula 1 é cheia de exemplos de fabricantes que pareciam brilhantes até o momento em que o carro sai do box e simplesmente não consegue existir. Então, quando você ouve que o checkdown foi limpo, que não teve notícias de carro parando, que não teve aquela cena patética de 2 giros e volta pro box, isso é uma primeira vitória. Não é vitória de cronômetro, mas é vitória de projeto. Porque tem muita equipe que perde o campeonato antes mesmo da primeira corrida. Justamente nessa fase, quando a coisa não encaixa e você passa semanas apagando incêndio ao invés de desenvolver. E tem outro detalhe que eu gosto muito mais nessa história. Os 2 pilotos foram para a pista, Hülkenberg e Bortoleto. Isso também é sinal. Quando o time está com medo de quebrar, ele evita exposição, ele economiza, ele tenta controlar. Quando ele põe 2 pilotos para rodar, ele está dizendo, tá, o bebê está respirando. E isso é o primeiro degrau de qualquer coisa grande. Só que a Audi não quer te dar a imagem. Ela sabe que o mundo está com a lupa na mão. Então, o que a equipe faz? Fotinho escura, ângulo esperto, carro escondido, tudo na penumbra. Se vocês forem ver o carrossel do Bortoleto, o carro tá bem escondidinho. E isso é outra coisa que eu acho muito interessante. A Audi tá estreando uma era, mas tá jogando o jogo psicológico do paddock. Porque em 2026, cada detalhe vira narrativa. Se o carro parece estranho, vira meme. Se parece simples, vira sem ambição. Se parece agressivo, vira desespero. Então, a melhor defesa é não mostrar nada. E aí, o que sobra pro público? Sobra a filmagem tremida, de longe, feita por alguém na grade. E mesmo assim, dá para tirar algumas coisas do pouco que a gente viu. A primeira é, a Audi parece ter escolhido um caminho de carro mais tradicional em alguns pontos. Porque tem uma coisa que a era de 22 a 25 fez com a cabeça das equipes. Ela empurrou todo mundo para uma obsessão com plataforma, com chão, com comportamento extremamente rígido, com filosofia que parecia às vezes mais um laboratório do que um carro de corrida. E 2026 muda o jogo. Não é mais do mesmo. É uma virada. E aqui eu vou ter que explicar um pouco de suspensão, apesar de ser um pouco técnico, mas vou tentar explicar de uma forma mais simples porque eu também não sou nenhum especialista. Quando a gente fala de suspensão, o que significa é como esse carro quer se movimentar. A princípio, pelo que as fotos indicam, a Audi foi de push rod na frente e atrás. É como se a Audi estivesse dizendo, eu quero um carro com uma mecânica mais direta, mais simples de trabalhar, mais previsível para acertar.
Não é automaticamente melhor, não é automaticamente pior, mas é uma escolha que grita filosofia. E filosofia em regulamento novo é tudo. Porque você não tem tempo para ficar trocando a alma do carro. Você escolhe um caminho e reza para ele ser o certo. E aí entra a segunda pista. A carroceria, os sidepods, a forma como o ar parece ser guiado. O papo de inwash versus downwash. O meu inglês é péssimo, tá, gente? Eu vou te jogar isso como uma imagem mental. É como se você estivesse segurando uma mangueira e decidindo aonde você aponta o jato de água. Tem equipe que tenta puxar o ar e abraçar o corpo do carro. Tenta trabalhar mais aquela cintura da traseira, para deixar a parte de trás mais eficiente. E se a Audi está mesmo flertando com esse caminho, isso pode ser duas coisas. Pode ser uma sacada, achamos eficiência onde ninguém está olhando, ou pode ser um isolamento. A gente está num caminho que não converge com o resto. E 2026 é perigoso justamente por isso. Porque quando todo mundo parte do zero, a ilha pode virar paraíso ou pode virar prisão. Mas tem um detalhe que para mim é o mais importante de todos e quase ninguém está falando do jeito certo. A Audi não tem time cliente. Ela não tem 4 carros na pista coletando dados do mesmo motor e te devolvendo informações. Ela é ela. Isso significa que cada quilômetro vale o dobro. E significa que errar custa mais caro. Porque desenvolvimento na Fórmula 1 não é só inteligência, é volume de aprendizagem. E volume vem de tempo de pista, de dados, de repetição, de correlação. Sem cliente, a Audi vai ter que ser mais eficiente do que o normal para não ficar para trás. E é por isso que esse check-down vale tanto. Porque quando você não tem cliente, você não pode se dar ao luxo de desperdiçar dias. Você não pode ficar preso num espiral de confiabilidade. Você precisa botar o carro para existir, depois andar, depois para testar peça, depois para entender o que é real e o que é ilusão no simulador. E tudo isso antes do resto do grid mostrar as cartas. E aí, você entende por que a Fórmula 1 está tentando esconder. Porque se esse projeto nasce com um problema, a primeira semana de memes pode ser mais destrutiva do que a própria falha. O público não tem paciência com curva de aprendizado, quando é uma marca gigante chegando com discurso de fábrica. O público quer sangue, e o paddock também. Porque o paddock não é o lugar onde as pessoas querem que você dê certo. O paddock é o lugar onde as pessoas querem que você não seja ameaça. Então, se aparece fraqueza, vira alvo. Agora, deixa eu te falar a verdade que mais me incomodou nisso tudo. Esses checkdowns privados são a tentativa da Fórmula 1 de controlar narrativa. Porque eles não controlam mais nada. Porque a narrativa hoje não é feita por fotógrafo oficial. É feita por um cara com um celular e um algoritmo. E se não tiver imagem real, entra a imagem fake. Se não tiver ângulo bom, entra a IA. Então, no fim, esse controle vira o oposto. Vira uma fábrica de ruído. E esse ruído vai piorar, porque 2026 é a temporada perfeita para confusão. Carro novo, conceito novo, times novos, motor novo, um monte de coisa mudando ao mesmo tempo. Isso é o cenário ideal para nascer teoria, ideal para nascer insider, ideal para nascer print vazado. E quando a verdade finalmente aparecer, muita gente vai ter formado opinião baseada em mentira. É a era perfeita do delírio. Mas vamos voltar para o que interessa. O que esse primeiro checkdown realmente indica? Indica que a Audi quer começar do jeito mais inteligente possível. Sem show, sem promessa de performance, sem frase de marketing, só um recado simples. Funcionou. E isso é o que um projeto sério faz no primeiro dia. Você não tenta vender vitória, você tenta não passar vergonha. E aí, você começa a imaginar o que vem depois. Porque o checkdown é só a porta. A hora que a temporada começa de verdade é quando os carros começam a aparecer de frente, um do lado do outro, e o paddock começa a perceber quem acertou a base. E a base, em 2026, é o que define se você briga por pódio ou se vira figurante. E aqui, eu vou colocar a minha opinião. O primeiro ano da Audi não precisa ser brilhante, ele precisa ser respeitável. Porque se eles começam 2026 sem drama, com o carro inteiro funcionando, com motor bom, com evolução clara e com um time que parece estar no controle, isso já muda a leitura do projeto. Isso já transforma a Audi entrou em a Audi veio para ficar. Mas, se eles começam com falha boba, com um carro capengando, com um motor frágil, aí você já sabe como a Fórmula 1 funciona. O rótulo cola, e tirar o rótulo na Fórmula 1 é mais difícil do que ganhar tempo. Então, para terminar com uma pergunta. Você acha que a Audi em 2026 vai ser aquele projeto frio, metódico, que começa discreto e vai virando ameaça silenciosa, corrida após corrida? Ou você acha que ela vai sentir o peso de ser fábrica, vai sofrer para encaixar esse motor e vai virar mais uma promessa alemã que a Fórmula 1 mastigou? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, só um recado rápido.
Se você curte esse tipo de conteúdo e tá tentando crescer no YouTube ou começar do zero sem ficar patinando, eu sou afiliado do curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi. Foi o curso que eu fiz e foi onde eu aprendi a ter ideia de vídeo, retenção, CTR, a fazer thumbnail, tudo e a como monetizar o meu canal sem depender da sorte. Na descrição e no comentário fixado, eu vou deixar o meu link de afiliado e pelo meu link você tem R$ 240 de desconto. Se você tiver interesse, dá uma olhada. E se você quiser entender tudo sobre o Spygate, que foi o maior escândalo de espionagem da história da Fórmula 1, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Cara, esse tema merecia muito um filme feito por Hollywood. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender o porquê. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.